Pessoal, boa noite para todo mundo. Bem-vindos de volta aqui ao nosso curso Primeiros Passos na Vela. Bem-vindo, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, todo o Brasil. É isso aí, meu nome é Luiz Felipe, para quem não conhece, para quem não teve na aula de ontem, ou para quem assistiu aí gravado, né? Bem-vindos aí ao nosso segundo dia nesse curso de três aulas que a gente vai fazer até amanhã. Completão, com tudo que vocês precisam saber para começar na vela de oceano, com o nosso querido amigo, velejador, instrutor, Juca Andrade. Bem-vindo, Juca, como é que tá, meu camarada? Bem-vindo de volta, né, meu? Porque ontem a gente fez já uma bela aula. É verdade, boa noite, Luiz, boa noite, pessoal do Brana, boa noite todo mundo que está assistindo a gente, prazer estar de volta por aqui. Que legal. Então a gente vai falar, porque tudo aqueles velhos de guerra, né, que a gente vê no Brasil afora. Eu fiz uma seleção, pessoal, de hoje. O nosso curso são primeiros passos na vela, né? Esse é o nosso escopo. Então, eu separei aqui alguns barcos para mostrar. Hoje tem imagem, não só os meus casacos, que já mas também algumas imagens de barcos que a gente veio aqui para ver barco, não para ver meu guarda-roupa, né? Agora, sobre guarda-roupa, eu queria contar uma coisa para vocês. Quando a gente vai em Paraty, por exemplo, a gente vai no mercado, a gente sabe quem é velejador, sabe por quê? Porque velejador se veste tudo igual, vai tudo na Decathlon, compra todos os mesmos casacos. Então tá tudo igual. Aí você sabe que é velejador porque tá usando a mesma roupa que você. E normalmente é de bando, né? Vem todo mundo com a mesma roupa. O pessoal se fala também, né? Então acaba sabendo, né? É claro. Muito bom. E aproveitar para o pessoal, antes de a gente começar, pedir para o pessoal compartilhar aqui o link, né, da nossa aula, para a gente trazer mais gente para bordo, né, Juca? Sempre falando para a gente encher essa comunidade de velejadores, formar cada vez mais velejadores aí, que a gente está com a bola toda para mostrar como é que a gente faz para ir para bordo. E a gente tem com uma pesquisa que a gente fez aí para a gente conhecer vocês, né, conhecer quem é que está se formando aí como velejador, quem é que está afim de ir para o mar. Essa pesquisa está com o link aí na descrição do vídeo, então se você, enquanto está ouvindo aí o Juca mostrar os barcos, dá uma chegadinha lá rapidinho, preenche para a gente entender um pouquinho melhor como é que você entende esse meio, tá bom? Ju, manda ver, meu camarada. Bora. Cai dentro. Temos material hoje. Só explicar um pouquinho antes da gente começar a seleção que eu fiz. Eu peguei vários monotipos que são comuns aqui no Brasil, né? Então, aliás, todos os barcos que eu coloquei aqui, eles são de fácil acesso no Brasil. Eu teria uma gama muito maior de veleiros para fazer uma seleção, mas a gente não teria aqui 3, 4 dias para ficar direto online vendo isso, e eu ficaria falando sem parar. Então, eu fiz uma seleção que demonstra bastante aí o universo dos veleiros que a gente tem aqui para trabalhar. Então, esse aqui é o primeiro, eu falei dele ontem, é o Optimist. O Optimist é o famoso caixote, né? Ele normalmente é um barco de iniciação para crianças de 7 a 15 anos, crianças aí, adolescentes, né? Ele é um barco extremamente simples, fundo chato, quadradão, aí até por isso o apelido dele é de caixote. Aqui a gente consegue ver a bolina, né? Essa bolina é uma das responsáveis para o veleiro conseguir navegar contra o vento, né? Quando a gente está velejando, ela fica abaixada, aqui por onde a alça, por onde se ergue ou desce ela, e quando chega em terra ou na carreta, a gente puxa e ela é retirada para permitir ir para a carreta. Aqui dá para a gente ver o leme, que dá o controle da embarcação, e eu não estou falando isso à toa, vai ver todos os outros barcos, a gente vai ver que é mais ou menos a mesma coisa, só muda um pouquinho o tamanho. Aqui a cana de que nos dá o controle. Essa armação aqui não é muito usual, não é a sloop, ela é um pouquinho diferente, a gente vai ver os outros barcos mais lá na frente, e aqui o meninão se divertindo. A gente tem essa classe, ela é presente no Brasil, a gente vê na Baía da Guanabara, vê na Represa Guarapiranga, vê em Ilhabela, às vezes com um vento de rasgar, e as crianças lá navegando, velejando, vejam que não tem motor, é legal porque normalmente o instrutor vai um cabo amarrando, unindo os barcos, né, e eles vão todos rebocados por um bote maior, pelo instrutor, é bem bacana. Aqui dá para ver uma bolsa de ar, que é justamente para se entrar água, ele não ir para o fundo.
que não seria muito legal. Ele não é estanque, então a gente aconselha estanqueidade nele com reservas de flutuação, como esse cara aqui. Eu nunca velejei, porque quando eu já era grande, não cabia nesse barco. Eu tenho um casco, a gente tem um casco aqui em casa, que é da família da minha esposa. Nas regatas, às vezes a gente vê ele servindo cheio de gelo e com bebidas depois da regata para o pessoal se servir. Mas é um baita veleirinho, se acha aí para comprar na casa dos 3, até dependendo para competição, ele mais novinho, montadinho, passa dos 10. Mas é mais ou menos aí. Esse cara aqui é o rei dos monotipos, né? Quem são os monotipos? Eu comentei ontem, os monotipos sem cabine habitável, vejam, é só o casco aqui embaixo, não tem cabine habitável, não tem cabine, não tem toca, não tem nada, só tem o poço ou cockpit, em que uma pessoa, ou vela grande, e esse barco, ele é extremamente competitivo, né? A gente tem aí o Robert Scheid, que é um fenômeno na vela. É lindo de ver as regatas dele, porque os barcos na classe laser são todos iguais. E, às vezes, o Robert abria, assim, 8, 9 barcos de diferença dele para o segundo colocado, né? Com o mesmo barco, no mesmo vento, no mesmo local. Como é que o cara consegue, né? Essa parte aí é a ciência da coisa, é a magia da coisa. Tem pessoas que são especiais. Mas aqui, esse barco, ele exige um certo peso, senão você vira muito, pelo menos 70 quilos ou mais, porque bobeou, ele vira. Primeiros itens nas aulas de vela é aprender justamente a desvirá-lo, né? Porque vira mesmo, vira, mas volta. Esses barcos com bolina, eles não são lastreados. O que isso quer dizer? A bolina, aqui, ó, vamos voltar aqui para o Optimist, a bolina, ela não tem um peso suficiente para fazer o que a quilha nos veleiros de oceano faz, que é manter o centro de gravidade baixo, né? Nesses barcos, não. Nesses barcos, bobeou, vira assim, porque faz parte da característica deles. Okay? Um laser usadinho, se acha aí, eu vi outro dia anunciado por R$4.000. Um novo, altamente competitivo, passa dos 20. Aliás, esse é um problema da classe laser. Eles ficam bem caros, o que não é muito interessante, né? Porque a ideia era que tivesse um em cada garagem, para levar no rack do carro, né? Seria bem legal. Esse cara aqui, em compensação, é o Ding. O Ding é fabricação nacional, é um projeto do Miguel Pomar, hoje é fabricado pela Olus, ali no Rio de Janeiro. E esse barquinho, ele é simplesmente fantástico. Ele é sem cabine habitável também, né? Mas o cockpit dele é bem mais amplo que do laser. Vê que tem 3 garotos aí, não estão confortáveis, mas estão bem, estão velejando, porque ele se propõe, ele serve muito bem, né? E ele tem aqui no pé do mastro, ele tem um negócio que é super legal, que é uma caixa de gelo, né? Então você põe ali e bota Coca-Cola, bota refrigerante, o suco, e se diverte. Eu tive em 2001, era o Branca. E eu me diverti muito com esse barco aqui na Baía de Santos. E eu queria barcos que pudessem me levar para viajar. A geladeira, na minha imaginação, era algo que... Caramba, agora eu tenho uma geladeirinha, né? Eu posso ir bem mais longe. Um dia, velejando aqui na Baía de Santos, eu fui para o mar, né? E não estava muito perto de terra. E eu olhei para o cockpit, que é essa parte aqui, e vi que eu não tinha levado um remo. E aí eu pensei, caramba, quando a gente não traz o remo, é o dia que a gente mais precisa do remo, né? Eu juro por Deus, eu terminei de pensar isso, essa parte aqui, que é a cana de leme, aqui na mão do garoto está a extensão da cana de leme, que permite que você comande mais do lado de fora do barco, né? Mais na borda. Aqui a cana de leme, eu conseguiria improvisar alguma coisa ali e fazer do remo o meu leme, né? Velejador tem muito disso. Velejador, ele lida com o que ele tem de material no momento e ele se vira, né? A gente depende muito do que a gente tem a bordo. Quando a gente não tem algo a bordo, fica faltando. E aí, nisso, o que eu fiz? Eu inventei o leme de bumbum, né? O leme de bumbum. O que eu fiz? Eu fiquei com as pernas para fora, segurando o leme com as pernas, né?
quase que foi feita uma vasectomia involuntária em mim ali, e eu fui navegando umas 4, 5 milhas, controlando com a cintura, né, com um certo rebolado, levando o barquinho até a praia. E depois desse dia, eu nunca mais velejei sem leme. É verdade, prometo para vocês. Um holder novo, ele está na casa dos 15 mil. Um ding. Mas a gente acha aí monotipos, depende do estado de conservação, do quanto de reforma que você chama, o Vivendo em Orça, a Ágata, e eles estavam com o Hobby 3.9, que é um barquinho parecido nesse, que eles provavelmente não gastaram muito na aquisição do barco, mas na reforma um pouquinho. Aqui eu moro num sítio, né? Aqui, e a família da família da minha mulher, e é toda de velejadora. Aqui no sítio tem 2 cascos lá no mato, que um dia, se alguém quiser reformar, tenho certeza que meu sogro vende. E aí, qualquer R$1.000 leva, mas tem que tocar o resto da reforma, né? E também é um barquinho legal, todos esses são legais, né? Mas esse aqui, o pessoal chama de laser, às vezes, mas não. Laser é laser, holder é holder, porque é para uma pessoa só. Aqui você consegue colocar 2 ou 3. Eu lembro que esse foi um dos primeiros veleiros que eu namorei para comprar, enquanto eu ainda remava. Eu comecei na canoagem oceânica, né? Mas não tinha grana para comprar o veleiro, fui remar. E eu imaginava que eu podia levar 3, 4 pessoas aí, imagina, e fazer o quê? Viagens, né? Mas não, ele é para navegar em águas abrigadas, se divertir bastante. Aqui na foto de cima, é uma foto muito especial para mim, porque poucas pessoas têm a foto do primeiro dia em que viu sua esposa, né? Esse daí, a Vivi, ela estava fazendo aula lá no Clube Internacional de Holder, e ela montava esse barquinho e ia para a Bahia, né? A gente não se falava, no começo a gente não teve uma relação muito amistosa, né? Ela disse que eu era fácil, né? E aí nesse dia da foto, entrou um vento depois, bem forte, eu estava num veleiro 36 pés, num evento de vela que eu estava organizando, e eu só sei que eu só vi o veleiro capotando várias e várias vezes, né? E aí ela caía no mar e engolia água, aí eu vi ela colocando a cabeça para fora e cuspindo a água, né? Ela disse que não era assim, mas era. Que ela estava cuspindo água. Aí eu pensava assim, nossa, alguém ainda beija essa moça, né? Aí ela me enforcou tempos depois. Esse daqui é um holderzinho, barquinho para se começar. Também aí, 3, 4 mil reais, você guarda na garagem de casa, leva no REC. Eu tenho algumas reservas nessa história de guardar o barco no REC, levar no REC do carro. Porque se você estiver sozinho, é uma operação um tanto quanto complicada, né? Agora, eu tinha um amigo que organizou um sistema legal com roldanas. Ele entrava com o carro na garagem e aí ele passava uns cabos e parecia um varal desses de secar roupa, de teto, e aí ele com os cabos ele erguia o veleiro e ficava fácil tanto pôr quanto tirar do REC do carro. Mas eu digo, nessas horas, às vezes, se a marina não for cara, vale a pena pagar a marina, ok? Aproveitar essa foto aqui para a gente ver alguns elementos estruturais do veleiro, que isso é importante. Aqui a gente tem o casco, né? Aqui a bolina, que eu já tinha comentado com vocês lá no Optimist, lembram que lá ela estava baixada? Aqui ela está erguida, por isso que ele consegue ficar na praia. Bolina vai ser sempre móvel. Aqui a gente tem um leme, que é um leme externo. Essa parte branca aqui é a porta do leme, ou a lâmina. Aqui a gente tem a madre do leme, que é a parte que faz a fixação da porta no espelho de popa, que é essa parte aqui. Aqui a cana do leme, que é a responsável pela condução do movimento, né? A cana ela é legal porque é o movimento invertido. Quando eu pego a cana e trago ela para cá, para a esquerda do barco, ou para bombordo, a proa se desloca para o lado oposto. Ela vai para a direita ou para boreste. E se eu fizer o contrário, colocar a ponta da cana para boreste, à direita do barco, a proa vem para a esquerda, vem para bombordo. Aqui a gente tem o mastro, a retranca. A retranca é a parte da mastreação responsável por manter a vela na posição horizontal, né? Nesses veleiros aqui a gente tem essa janela aqui, porque a retranca ela é baixa,
e a nossa cabeça ela fica no nível da janela, então ela ajuda a gente a ver o que tem do outro lado, para você não ficar abaixando toda hora. E aqui a gente está vendo um cabo, que é esse cara aqui, que passa começa aqui, no mordedor, vai para essa roldana aqui, para esse moitão na retranca, vai para a ponta e desce, depois volta, é a escota da vela mestra. Escota é todo o cabo que serve para controlar a abertura de uma vela em relação à linha do centro. Mas aí, amanhã, a gente vai falar mais de manobra, a gente volta nisso. Eu só aproveitei porque a foto está bem legal, foi o Luiz que arrumou para a gente essa foto aqui, e obrigado, Luiz. Ficou bem bacana, ficou bem didática, dá para a gente explicar bastante coisa. Esse cara aqui é um veleiro mó legal. Eu estou vendo a moça aí pendurada, voando aí, e dá uma saudade danada. Esse aqui é um Hobbycat 14 pés, é um multicasco, um catamarã. Ou seja, ele é um veleiro que tem 2 cascos. E você navega nessa parte daqui que une os 2 cascos, que é o trampolim. Ele é um veleiro extremamente veloz, muito divertido. Foi o meu primeiro veleiro. E claro que foi o veleiro errado para começar, né? Eu tinha lido um livro, Como Velejar Seu Hobbycat 14, do Uwe Peter Cohen. E eu comprei na Livraria Cultura. E há muitos e muitos anos. E eu li aí e acontecia uma coisa estranha. Eu não entendia nada do que estava naquele livro. Porque ele falava de um tal de traveler, mas não tinha imagem, era só texto. E o que é um traveler? O que é um moitão? O que é o trapézio? Trapézio é esse cara aqui em que ela está pendurada como um trapézio, né? Por que ela está assim? Porque nesses veleiros, que esse nem bolina tem, o lastro do barco, aquilo que dá equilíbrio para a embarcação, é você mesmo. Então, o seu peso precisa se deslocar para manter o barco em pé, para manter o barco em cima. Esse barquinho aí, eu apanhei muito, mas foi meu professor de vela. Eu saía durante um ano todo sábado e domingo, né? O meu era igual a esse, só que a diferença é que esse tá novinho. O meu estava se desmanchando, literalmente. Todo dia, toda velejada, eu perdia uma peça dele. O mastro caiu 3 vezes, eu fiquei sem leme, ele fazia água, então se eu velejasse mais do que 4 horas, uma dessas bananas aqui ficava totalmente embaixo d'água. A vela, a primeira, tive que comprar uma segunda vela, porque a primeira vela, ela explodia. Ela explodiu. Você pegava nela, ela já rachava, ela já se destruía. Não é um barco recomendado para se começar. Principalmente porque quando ele vira, ele só desvira se ele quiser. Mas mudar de direção com ele é uma arte. Mas com instrução, com um amigo, com alguém que saiba o que está fazendo, é um barquinho legal. Eu tinha uma relação de amor e ódio com o meu, ele se chamava Fraldinha, e eu vendi, e na sequência comprei um Ding, que era um barco mais adequado para começar. A gente já passou o Ding aqui na tela. E aí eu jurei que eu nunca mais ia ter um Hobbycat 14, que o barco não prestava. Tempos depois apareceu um Hobbycat 14, comigo acontecem umas coisas que aparecem uns barcos, umas condições que eu não tenho como, eu tenho que comprar. E aí, esse Hobbycat 14 segundo foi um assim, o Cherokee. E, gente, foi o veleiro mais divertido que eu tive na vida, eu acho que até hoje. Mas o que tinha mudado do primeiro para o segundo? Era porque o segundo estava em estado melhor de conservação? Não. É porque ali já tinha uns 3, 4 anos que eu velejava e eu sabia velejar, eu sabia tirar o barco, né? Fazer o barco render. Esse aqui é o irmão mais velho, é um Hobbycat 16. Barquinho, eu vejo aqui, eu tô babando, como se fosse a primeira vez que eu tivesse visto. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas, gente, isso é muito legal, flutuar na água desse jeito, é muito bacana. Aqui a gente está com um veleiro em orça, ele está velejando contra o vento. E é legal aqui que eu tenho fitinhas que me dizem o desempenho da embarcação. Aqui, dizendo para mim, amanhã a gente vai falar de fitinha, mas é só para vocês aproveitarem e já aprenderem isso. Aqui a fitinha está dizendo, cara, você está no máximo, você está ao máximo contra o vento que eu consigo te levar. Se você andar um pouquinho mais rápido, mas tá legal demais, gente. Eu queria estar aí. Aqui de novo, ó. As velas são coloridas e o casco sai da água mesmo, tá? No Nordeste tem bastante, lá venta de verdade. É bem legal. Ano passado eu fiz um tour lá pelo Nordeste,
Aí lá acho que foi na Praia do Francês, tinha uns 3 caras lá com Hobbycat 16, alugando, e era R$15 a hora, a voltinha, né? Ele dá uma volta lá entre os recifes. Eu fiquei o dia inteiro gastando R$15 para lá e para cá. Foi mó legal. Eu e minha esposa, ela veleja, ela não tá aqui em casa, ela foi buscar minha filha no balé, então posso falar. Ela veleja melhor do que eu, mas ela não sabe disso e a gente não conta, né? Esse outro cara aqui a gente volta para os monocascos, que são veleiros de um casco só. Esse cara aqui é o Day Sailor. É um dos barquinhos mais legais que existem. Você acha um legal por R$10 mil. E esse um também, em 2009, foi graças a esse cara que eu comecei a dar aula de vela. Eu já conto essa história rapidinho. O legal dele é que ele tem uma vela mestra e ele tem uma pequena buja. Ele tem uma bujinha que é a vela de proa, né? E aí já a brincadeira já fica de lá 2 velas. E quando a gente muda de uma vela só para 2, a gente já está fez um upgrade, já está numa outra situação. O que me encantava nesse barco, que podia ter um motor de popa, que te safa de umas calmarias. Eu naveguei muitos anos sem motor de popa. Aqui em Santos tem muito navio. Eu fiquei muitas vezes, não foi nenhuma nem 2, entre os navios ainda para fazer uma manobra de entrada e saída ao mesmo tempo. E na Fortaleza ali, que é um trecho estreito, a Fortaleza da Barra, eu já fiquei muitas vezes entre um navio e outro e não é legal. Você vê o hélice passando e você pensa, vai me pegar. Mas, enfim, também, quando eu comprei esse barco, eu não tinha grana para o motor. Então, eu continuei aqui só no Day Sailor. Mas o que me encantava era essa toca que ele tem aqui, que eu, que tenho 1,70 m, eu cabia ali dentro. Então, eu tinha um barco com cabine. Eu podia ir para Noronha, eu podia ir para a África. Claro que depois a realidade se impôs. Mas eu velejei muito com esse barco, muito, muito, muito. Foi por causa dele que eu comecei a escrever um blog, o veleirobaldoso.blogspot.com. E por uma razão muito doida, as pessoas começaram a ler esse blog. Um dia pediram para eu ensinar a velejar, eu ignorei, foram pedindo, um dia eu topei. E aí minha vida mudou, a vela mudou minha vida. Aqui já é um barco mais moderno, um Flash 165. E aqui a brincadeira fica mais legal, que ele tem um balão assimétrico, uma Genneker, que é essa vela colorida, bonita aí, e o barquinho fica mais técnico, né? Vocês veem que a gente vai acrescentando coisas na vela, no barco, e ele vai sempre tendo um degrau a mais, ficando um pouquinho mais complexo que o barco anterior. Aqui a gente tem, então, o mastro, a retranca, o stay de proa, onde está enrolada a vela de proa, a buja, que a gente não está usando nesse caso, porque a gente está com a Genneker, aqui, o balão assimétrico. E aqui na frente a gente tem um prolongamento que se chama gurupês. É um mastro que a gente tem aqui na frente, uma retranca, que serve para a gente, essa vela ela tem que ser armada o mais à frente possível do veleiro. Então, ela fica, para isso que serve esse prolongamento. Complicado é, às vezes, quando você chega no cais de proa e esquece de recolher, que você pode matar um, né?